Você acha que eu não fui fundo Você foi atrás? fundo. E eu tô convicto de que muita coisa vai mudar. Então, as empresas, durante a pandemia, a grande lição é a capacidade de reagir rápido. Uhum. Não é, aprendi a cortar custo, tudo isso é importante, mas o mais importante é a capacidade de responder rápido. E eu vi isso, a gente viu isso acontecer na Nu, por exemplo. Uhum. Quando começou, era um pão de queijo só e foi diversificando e trazendo consigo toda essa coisa que eu queria que você terminasse de contar a história. Mas você falou numa entrevista sua que eu achei fodarástica, sobre esse movimento do plant-based, né? Da gente procurar alimentos feitos com vegetais, fora de origem animal. E você falou um negócio foda, porque a gente tem que parar de focar só no plant-based, mas focar assim na agricultura regenerativa. Como é que é? Agricultura regenerativa. Regenerativa. Eu achei que estivesse falando errado. Não, mas é isso mesmo. E nessa mudança do dia a dia na nossa vida através de uma agricultura mais regenerativa, eu achei isso fantástico. Eu queria que você contasse depois, termino de contar a história Tá. da Nu, que eu acabei atrapalhando de novo. Não, tudo certo. Eu acho que é uma história. é, Existem dois momentos, né? Você falando da agricultura regenerativa, existe a Nu antes das minhas filhas nascerem e antes da pandemia, que a gente, de fato, era um pão de queijo e a gente cresceu como um pão de queijo. E existe a Nu depois da pandemia e depois das minhas filhas nascerem, que foi uma empresa muito mais abrangente no ponto de vista de produtos, né? Da gente entregar mais opções para o consumidor e a gente tentar fazer os melhores produtos para o mundo. Então, acho que isso foi divisor assim, dois momentos, né? Um momento mais de, olha, a gente quer fazer um pão de queijo bom porque realmente não tem, a gente quer resgatar essa receita que surgiu no século XVIII, e acho que esse ambiente é um ambiente ótimo para a gente falar polêmicas, né? Mas teve Claro. um prêmio da Veja Rio, 2 anos atrás, que premiou o melhor pão de queijo do Rio de Janeiro. E quem ganhou foi o Gugger, do Empório Jardim. Que eu sou alucinada pelo Gugger do Empório Jardim. Eu vou lá sempre comer, mas ele não é pão de queijo. Exatamente. Ele é feito com farinha de trigo, é uma receita francesa. Então, eu lembro que na época que isso rolou, eu liguei pro Thiago da Junta, falei, Thiago, Se você conseguiu falar com ele, é porque você é de um seleto grupo que ele atende, entendeu? ele tem que vir aqui também, já veio ou não? Porra, hoje me cobraram Já? isso. Não, ele não teve aqui não. Mas já falamos o nome dele aqui várias vezes Ele e eu não consigo falar com ele de O jeito nenhum. Thiago é revolucionário. Ele mas só tem que atender as pessoas. Putz, é. Thiago, hashtag fica dia querendo você aqui. Mas eu falei, Thiago, acho que você é a pessoa que mais vai se sensibilizar com isso que tá rolando. E ele, enfim, a gente começou a discutir sobre isso, porque se a gente muda muito as receitas originais, a gente perde um pouco da nossa história, né, da nossa cultura gastronômica. E a indústria tem um papel fundamental nisso. Porque a indústria, ela pega, você vê o que aconteceu com as sobremesas no Brasil com leite moça, né? Então, assim, como a gente moldou as sobremesas dos lares brasileiros a partir de uma influência de marketing massiva da Nestlé. Então, existe esse poder grande de influência da indústria. A gente é uma pequena indústria, mas a gente queria resgatar isso e falar sobre isso. Então, esses veículos, esses espaços são para voltar e falar, olha, o Gugger é ótimo, a gente ama, mas ele não é um pão de queijo, né? A gente precisa falar sobre como surgiu o pão de queijo, por que é importante a gente fazer a receita com leite cru e não usar parmesão da Itália, sei lá, né? Então, a Nu foi isso até a pandemia. E depois da pandemia, minhas filhas nasceram. Eu voltei para a fazenda dos meus pais em Minas. Voltei para a parte de Minas. Maravilhoso. Com a minha família toda. E Era o que a maioria das pessoas durante a pandemia queria. eu até ficava segurando as postagens, que eu falei, gente, isso aqui né, A Kira era segurar a postagem? Não? o quê? Aquelas postagens todas postava? durante a pandemia. Não. Você me acompanhou? Postei Não, muito? não que você postou muito, mas não sou muito o postadeira, cenário era tão maneiro. Porque é vida simples de Entendeu? roça e que naquela época todo mundo confinado, né? Não, maravilhoso. Mas a fazenda me ensinou muito, ou me relembrou muito
como tudo está interligado, né? E aí a gente começou um processo investigativo de como fazer a Numa uma empresa de impacto positivo. A gente ainda é uma empresa de impacto negativo. Peraí, só gente. Você tem uma empresa com carbono neutro. Selo da ONU, reconhecida por trabalhar com pequenos produtores, fazendo isso aqui. E aí você tem a cara de a pachorra de chegar aqui e dizer que a sua empresa é uma empresa de impacto negativo. Eu tô muito longe de onde eu acredito que a gente pode chegar. E é muito porque o sistema moldou tudo para que a gente não fosse regenerativo. E aí eu acho que também a palavra regenerativa é uma palavra meio trava-língua, né? Depois de um tempo ela entra. Não, pra mim fez sentido. O que eu queria era que a gente falasse sobre isso, que eu queria que as pessoas entendessem o que é. O regenerativo, né? Exato. Acho que ele é muito interessante, porque durante muito tempo a gente falou de sustentabilidade, né? E a sustentabilidade é você sustentar algo. E o momento que a gente está, do ponto de vista... Não vou nem falar do social, de governança, né? Que é o ESG que virou na moda aí, mas assim, do ponto de vista ambiental. A sustentabilidade, você sustentar o que está hoje é insustentável. A gente precisa regenerar. A gente precisa pegar aquilo que foi destruído durante anos e decisões globais e locais que fizeram com que a gente chegasse onde a gente chegou hoje, no cenário de aquecimento global, principalmente. E a gente precisa, assim, no fundo, a gente precisa plantar árvore e fazer a natureza ficar em pé. O grande X da questão é entender como que a gente produz alimentos com a floresta em pé. É para lá que estamos caminhando. Agroecologia. Agroecologia é um troço foda. Muito foda. Eu acho muito interessante. Quando eu comecei a perceber isso, eu falei assim, gente, de onde que a gente achou que a gente ia pegar a coisa mais inteligente que existe na vida, que é a natureza, a mais potente, a mais inteligente, e a gente falou, não, vamos ir contra a sua natureza sintrópica. Mas é porque ninguém parou pra pensar nisso. Pois é. Só então, fez. Estamos agora tentando recuperar Graças o tempo a Deus. perdido. Graças a Deus a gente parou pra pensar nisso. Porque o grande lance é que ninguém tinha parado pra pensar. Vamos parar pra pensar nisso. Por que isso tá acontecendo? Por que eu tô indo de encontro a isso? Na verdade, é o único momento que a gente tá parando agora, né? Até porque tá ficando um negócio, tá ficando insustentável. E pouca gente, né? Pouca gente tá pensando. Mas se você pensar, por exemplo, em algumas iniciativas muito interessantes, eu vi que eu queria até que você explicasse qual é esse processo do carbono neutro e tal, pra gente entender. Parece que você devolve isso de alguma forma e tal. E você fez um investimento, eu não sei se é assim que chama, mas eu anotei aqui, tô procurando aqui. Num lugar em Minas, né? Onde tinha uma floresta, não é isso? Foi na Amazônia. Foi em Paragominas. Paragominas. Por isso que eu confundi. Porque você tem que entender que eu sou burro. Não, você tudo tem bem. que ter paciência comigo. Tá tudo certo. E vocês fizeram um reflorestamento. A gente fez a compra do crédito de carbono, né? A gente comprou... quando você faz a compensação das suas emissões, você tem várias iniciativas que você pode apoiar. Desde saneamento básico até... floresta em pé. Então, o que a gente fez foi comprar uma determinada área que iria, pela floresta estar em pé em Paragominas, iria emitir 585 toneladas de gases de efeito estufa, que é o que a gente emitiu. Então, é como se eu pagasse para que essa floresta continuasse em pé, e aí ela continua emitindo esses 585, eu emiti 585, então a gente neutralizou. Por isso que a gente é carbono neutro e não é carbono zero. Carbono zero é quando a minha operação... E aí, vou te falar que existe agora um passo além, que é você ser carbono positivo, é quando a sua operação, ou seja, os meus produtores, a minha indústria, a minha logística... A operação toda, não é só a sua fábrica. Não, a operação toda. É a ração que vai pro gado, que dá o leite. Até isso calcula. Porque você puxa tudo, né? Você puxa o que... Aí eu acho que chegou o momento da gente abrir aqui. Então. Até porque a gente precisa botar ele no congelador. Então, esse é o pão de queijo colorido. Olha o pão de queijo colorido, ó. Lançamento pão de queijo colorido de cenourinha, beterraba, chia e cúrcuma. Olha que maravilha. Esse aqui é exclusivo do Zona Sul? A gente lançou. Você que é de Belo Horizonte, chupa. Você que é de... A gente tá tentando entrar no Super Nosso. Ó.
Excelente rede de supermercado também. Já estamos, mas a gente não tá com pão de queijo colorido ainda. Acabamos de entrar no Super Nosso.